Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 12, intitulada Europa, Regionalização e Quadro Natural, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 78. Vamos nessa então? Então pessoal, a Europa é constituída de 50 países. É um continente subdividido em duas alas. A Europa Ocidental, que é a parte mais moderna, industrializada e desenvolvida, até mais conhecida, composta por países tradicionais como Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, em contraponto com a Europa Oriental, a outra divisão da Europa. A Europa Oriental, ou leste europeu, é uma porção da Europa menos moderna, menos desenvolvida e menos industrializada, composto por países como Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia, Croácia, Bósnia, Eslovênia, são países sem tanta tradição no cenário geopolítico mundial. Esse continente, o continente europeu, que fica totalmente concentrado no hemisfério norte e que está concentrado em duas zonas climáticas, a zona temperada e a zona polar. Portanto, a Europa não tem nenhuma área na zona tropical. É um continente predominantemente de climas frios. O relevo europeu ele é constituído de maciços antigos. São montanhas antigas como os Montes Urais, que ficam na Rússia. Os Montes Urais que são a divisória entre a Rússia europeia e a Rússia asiática. É bom lembrar para vocês, dois países europeus, na verdade, são divididos. Possuem parte do seu território localizados na Europa e parte na Ásia. Rússia e Turquia. O que divide a Rússia europeia da Rússia asiática são os Montes Urais. E o que divide a parte turca da Europa da parte turca asiática é a região do Estreito de Bósforo. Então, entre esses maciços antigos, nós temos os Montes Urais e temos os Alpes escandinavos, que ficam situados na região norte, lá na região da Escandinávia, que envolve Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia. Temos também os planaltos centrais e temos as cordilheiras recentes na Europa. Essas cordilheiras recentes nós podemos apresentar os Alpes. Esses Alpes são os Alpes suíços e italianos, que são inclusive utilizados para a prática do turismo. Muita gente vai para lá fazer patinação na neve. E nós temos também os Pirineus, que ficam lá na Península Ibérica, na região entre Portugal e Espanha. É uma área também, o continente europeu, que dispõe ainda de atividades sísmicas. Portanto, de vez em quando você noticia terremotos na Europa e erupções vulcânicas. Esses terremotos e vulcões ficam mais ao sul da Europa, em áreas como Turquia, Grécia e principalmente na Itália. A Itália que tem dois vulcões que de vez em quando entram em atividade, o Vesúvio e o vulcão Etna. Inclusive, recentemente o Etna estava em erupção. Existe também muita atividade sísmica e vulcânica na Islândia. Tudo bem? Continuando, pessoal, os climas europeus. Como eu disse para vocês, predominam climas frios, porque a Europa está concentrada em duas zonas climáticas frias, a temperada e a polar. Então os climas que predominam na Europa são o temperado, Mediterrâneo, por influência do mar Mediterrâneo, o clima frio, o clima polar, o clima de montanha, que também é frio, e tem uma pequena área de clima semiárido, que é a parte sul da Europa. Bom lembrar também que a Europa dispõe de problemas ambientais, né? Essa questão natural, a Europa é um dos continentes, por conta do alto processo de industrialização, que dispõe de mais territórios sujeitos a problemas ambientais, dentre os quais a chuva ácida, muito comum nas cidades europeias, provocada pela queima do carvão mineral na siderúrgica, o processo de desertificação, que é comum no solo europeu por causa da atividade intensa da prática agrícola. Nós temos também o uso de energia nuclear e os riscos de acidentes nucleares, como aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, na década de 80. Temos uma prática predatória da pesca, que está dizimando muitos ambientes aquáticos. A pesca industrial, ela provoca danos ambientais, está provocando a extinção de espécies oceânicas. Temos também a questão das queimadas. A Europa é um continente que tem bastante queimadas, principalmente nas regiões da França e da Alemanha. Mas nós temos os exemplos. A Europa hoje já investe muito em energia sustentável. A Europa hoje já tem cidades pilotos, as famosas cidades inteligentes, que é o caso, por exemplo, de Santander, na Espanha, que já usa para supervisionar o trânsito, a criminalidade, a qualidade do ar, um sistema de câmeras. É um projeto piloto que logo será utilizado por todas as cidades. Forte abraço e até a próxima.